Olá, Viva! Bem-vindo ao 20º episódio do Eu é Mais Bolas, numa semana em que ficamos a saber que, além das presidenciais e das autárquicas, vamos ter ainda legislativas, já aprazadas para 18 de maio, eis o ano das eleições. Entretanto, a bonita Vila de Monção está de parabéns ao assinalar os 764 anos do foral de Dom Afonso III. Dom Afonso III foi um rei que gostou muito desta zona do país. Aliás, o foral de Vila de Viana é também Dom Afonso III. Por falar em Monção, o vinho Alvarinho e outras marcas de vinhos portugueses podem ver as suas exportações para os Estados Unidos da América começar a ser taxadas em 200%, uma tarifa anunciada pelo presidente daquele país. Houve mexidas, entretanto, nas nossas freguesias e Castelo de Neiva foi elevada à vila, enquanto Lanheses ganhou o título de Vila Histórica. O PR, entretanto, foi obrigado a promulgar a separação das localidades que antes tinha rejeitado. A União faz a força e um abaixo-assinado com cerca de 300 nomes contesta a construção de uma superfície comercial na Miadela, no lugar da Cova. Enquanto a Câmara garante a sua legalidade, os moradores desta zona dizem que o projeto não cumpre o plano diretor municipal. Vamos então à conversa. Temos os nossos comentadores residentes, Adriana Temporão e Miguel Sá, e eu começo contigo, Miguel, que escolheste para tema principal as eleições autárquicas em Viana. Então, que coisas novas nos trazes? Sempre vai haver uma, um acordo entre a Iniciativa Liberal e o PSD para apoiar o Paulo Moraes? Ora, muito boa tarde. Pronto, já não é propriamente novidade que o Dr. Paulo Moraes será o candidato do PSD à Câmara Municipal de Viana do Castelo nas próximas eleições autárquicas. Em relação à coligação, eu acredito que o facto de termos um candidato desta envergadura e com a notoriedade e com o peso do Dr. Paulo Moraes possa ser uma ajuda para que se consiga um entendimento mais alargado à direita e que haja efetivamente uma coligação agora para as eleições autárquicas. De qualquer forma, ainda está em negociação, eh, ainda estão a ser discutidos os detalhes e os moldes em que vai ser feita essa coligação, mas eu estou otimista em relação à, à candidatura coletiva e, portanto, acredito que possa ser uma realidade. Ao que tudo indica, será esse o caminho. Em relação, e era mais nesse tema que eu queria tocar, em relação ao candidato, eu honestamente não conhecia o nome quando ele foi inicialmente apresentado, até mesmo antes da confirmação. Depois tive a oportunidade de fazer o trabalho de casa e também de ir ver o historial e conhecer a personalidade e naturalmente fiquei muito contente com a escolha, porque acredito que é um candidato que personifica a seriedade e a integridade que nós muito precisamos na política e principalmente aqui em Viana do Castelo e também pela experiência a nível da política autárquica e também pela competência que este candidato aporta. Acho que é uma notícia muito positiva, vai em linha, e eu já tinha dito isto, mas vai em linha com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta Comissão Política de União, de Coesão e de Credibilização do PSD em Viana do Castelo, e é um sinal que, ao final de muitos anos, o PSD vai apresentar-se a eleições autárquicas efetivamente com o intuito de ganhar. É uma pessoa com um perfil que eu diria que muito dificilmente conseguiríamos arranjar um candidato melhor e fiquei muito feliz porque, entretanto, também tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente e de trocar algumas ideias e demonstrou-se ser uma pessoa muito receptiva às ideias dos jovens e que solicitou logo de imediato o nosso contributo, as nossas ideias
e isso para mim também é muito importante ver que existe essa preocupação e que é atribuída a importância da participação dos jovens no processo de tomada de decisão. Eh, E para rematar este assunto, devo dizer que fiquei muito entusiasmado com a candidatura, embora agora tenhamos as eleições legislativas pelo meio. Estou muito ansioso, principalmente para ver um frente a frente entre os principais candidatos, ou seja, entre o Dr. Paulo Moraes e o arquiteto Luís Nobre. Acho que vai ser, se tivermos a oportunidade de assistir a esse momento, vai ser um episódio muito interessante. Uhum. Crês, Adriana, que o nome de Paulo Moraes e a sua imagem pública de lutador pela transparência contra a corrupção são suficientes para o PSD acabar com a dinastia socialista, como tanto deseja? Eu isso não sei e honestamente não me vou pronunciar sobre os candidatos de cada partido, dos outros partidos, às autárquicas, porque o que nós temos vindo a assistir, e na realidade é o que as autárquicas que vai acontecendo em todas as autárquicas sem grandes diferenças, é anúncio de nomes, sem grande conteúdo depois de programática e políticas e quais são as prioridades de cada candidato ou de cada partido para aquela autarquia. E isso, na realidade, é o que mais interessa, ou pelo menos a mim, enquanto eleitora também, é o que mais me interessa saber o que é que cada candidato e cada, cada partido defende para cada concelho e para cada vila e para cada cidade. Mas na realidade, sim, agora com as legislativas à porta, as autárquicas eu acho que vão correr o risco de ser bastante ofuscadas, o que pode prejudicar bastante o debate sério sobre políticas e sobre perspectivas que queremos para cada concelho. Eu espero que isso não aconteça, que tenhamos, depois das legislativas, que possamos debater seriamente e cada partido apresentar as propostas para cada concelho de forma séria, sem ser ofuscado pelas legislativas. Mas eu temo que isso aconteça, o que vai prejudicar bastante as próximas autárquicas e o debate e até a informação dos eleitores sobre o que é que cada partido defende no respectivo conselho. Entretanto, Adriana, tenho que aproveitar para te perguntar se já há candidatos do Bloco às autarquias do Alto Minho. Eu prometo que quando houver, eu faço a apresentação. Mas neste Ok, momento lá está, continuo a dizer, estamos a preparar programas em cada conselho e depois do programa fechado e das prioridades fechadas serão apresentados os candidatos. ok. Vamos lá então ao teu tema, que são as dragagens em Vila Praia de Âncora. Há novidades? Não, assim, muito, muito, muito sinteticamente, não. Isto é uma história que já tem o Portinho de Vila Praia de Âncora é uma história que tem muitos anos, como tu num dos episódios disseste, Zé, mas a mais recente é que em dezembro de 2024 o Ministro da Agricultura e Pesca prometeu que nos primeiros meses de 2025 avançariam as dragagens e um concurso público posteriormente para um estudo de impacto ambiental e uma avaliação de custo-benefício. Em janeiro de 2025, o mesmo Ministério pretendia avançar com dragagens em abril, sendo que o concurso teria que ser lançado em janeiro. Ora, ainda nenhum concurso foi lançado. Esse processo tem tido vários episódios, vários adiamentos de cada processo, porque as dragagens seriam uma coisa, a configuração do Portinho de Vila Praia de Âncora são outra, mas as dragagens são necessárias na mesma, e à medida que vamos arrastando este processo, as dragagens vão ser cada vez mais caras, porque a sedimentação vai ser maior e quanto mais retardarmos, mais o impacto para os pescadores e para as suas famílias e para a economia local é, e maior vai ser o impacto posteriormente, porque cada vez a dragagem vai ficar mais cara. Mas o meu ponto neste tema é mais o passa-culpas entre PS e PSD, em termos de deputados e estruturas locais porque o PSD há poucos dias decidiu adiar a discussão e votação relativamente ao Porto de Vila Praia de Âncora. O PS veio muito consternado criticar esta posição.
o Executivo de Caminha aprovou uma recomendação ao Governo para iniciar as dragagens, com os votos a favor do PS e a abstenção da coligação, da qual faz parte o PSD, e honestamente este passa-culpas é bastante fascinante para ser simpática, porque nem PS, nos tempos em que esteve no governo, quis avançar de forma célere com as dragagens e com a reconfiguração do Portinho de Vila Praia de Âncora. O Bloco teve propostas supostamente de Estado que foram chumbadas com votos contra do PSD e do CDS e com a abstenção do PS, portanto eu não entendo a consternação agora do PS, sendo que eles abstiveram-se, votassem a favor, se teria avançado. As declarações do PS à imprensa são bastante curiosas, falam da preocupação com as populações, a consternação, quer dizer, isto já podia ter avançado há muito tempo e continuamos na mesma. O PSD agora diz que a coligação da qual o PSD faz parte diz que agora a forma mais fácil era assim assumir este problema e na realidade isto mostra que nenhum dos dois tem intenção nenhuma de resolver o assunto, é basicamente agora metem acima o barulho quando nenhum governo foi capaz de resolver, nem as estruturas locais, porque pelo menos os votos no Parlamento não seguem aquilo que a estrutura local diz em caminha. Para mim é lamentável que isto aconteça, parece-me um nível alto de hipocrisia e jogo político e eu agora com as legislativas estou muito curiosa para saber o que é que os partidos vão prometer. Já prometeram o ano passado e já prometeram em outras ocasiões e se vão cumprir ou não posteriormente. Miguel, PSD está aqui na Berlinda, foi bem avisado. Queres comentar este assunto? Sim, eu não tenho presente o que é que possa estar a levar ao atraso no lançamento dos concursos, também para o estudo e depois para se efetivarem as dragagens. De facto, houve esse compromisso por parte do governo, o que de certa forma pode mostrar que existe essa vontade política, se bem que também estes últimos meses o debate político e até o trabalho governamental têm estado muito constrangidos por esta situação e por esta polémica toda que levou à queda do governo, mas de facto também é uma evidência que nós, no nosso distrito, não temos quadros com peso político o suficiente para levar avante estas iniciativas, estes trabalhos que são necessários e que condicionam a vida de muitas pessoas. Eh, e acho que é uma situação que vai ser muito complicada a combater, se bem que também acredito que o processo de descentralização e estes problemas de incidência mais local possam ser resolvidos na Comissão de Coordenação, na CCDR. Sim, Parece-me que essa pode ser uma solução. muito bem. Vamos à hora bolas com a Adriana. Começo por ti, Adriana. E uma iniciativa, a Justiça vai à escola, que acontece em Ponte de Lima. Então, a Justiça, que demora tanto tempo a chegar a tanto lado, agora vai à escola? O que é que se passa? Então, este projeto ocorreu, pelo que eu percebi, por várias escolas a nível nacional e desta vez vai à Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte Lima, em parceria com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. E então o que é que aconteceu neste projeto foi a simulação de uma audiência de julgamento de um crime de violação, em que havia atores, os alunos, tinham os advogados de defesa, os advogados da acusação, o procurador, e no final os alunos, depois do processo todo de simulação de um julgamento, no final os alunos da audiência votariam e decidiriam a sentença do alegado violador. E nesta sessão estavam cerca de 200 alunos e a votação online foi a seguinte: metade condenou com pena efetiva, 17% condenaram uma com pena de prisão suspensa
e 33% consideram que deveria ser absolvido. A procuradora do Ministério Público no Tribunal de Monção e a coordenadora do projeto diz que, e com razão, que a votação online é sintomática de que há muito trabalho a fazer e há muita prevenção e combate a fazer nesta área. E a parte problemática é que foi a escola a nível nacional que teve a maior porcentagem de absolvição no final. E estes dados, acho que, para além de serem preocupantes, porque eram alunos da escola profissional que assistiram a um julgamento de uma violação e decidiram absolver, 33% decidiu absolver o criminoso, e acho que deve servir de alerta para os executivos, e acho que precisam de agir de forma muito célere nesta problemática e não é fazer as celebrações do Dia da Mulher, que para mim, bacocas, para não dizer que foram machistas, e que é preciso verdadeiras ações de sensibilização e de formação nessa área, porque estes números nos nossos jovens são bastante preocupantes, e tendo em conta que a nível nacional foi a mais alta taxa de absolvição, eu acho que os autarcas e os executivos deviam olhar para estes números e perceber nas outras escolas e nos outros conselhos o que é que está a acontecer e efetivamente fazer sensibilização não só dos alunos, mas principalmente dos mais jovens, que é quem poderá mudar as coisas, porque senão estamos a condicionar todo o futuro e todo o combate nesta área que tem que ser feito. Claro. Miguel, são números assustadores. São números assustadores e, como a Adriana disse bem, são números preocupantes. Ou seja, eu acho que também vivemos um bocadinho na expectativa de que a mudança geracional crie, parece que quase automaticamente, sem nada fazermos, uma mudança de mentalidade, mas a realidade é que as evidências que temos é que as coisas não estão a funcionar muito dessa forma. Até mesmo ao nível da radicalização, temos assistido a uma faixa muito significativa dos jovens a tender a posições muito extremadas e sem esta consciência cívica que nós estávamos à espera que fosse mais natural agora nas novas gerações. Portanto, Exato. subscrevo na íntegra aquilo que a Adriana disse, é realmente um problema urgente e devemos trabalhar e insistir neste tema de forma mais ativa e proativa e não estarmos à espera que as coisas mudem automaticamente. Bem, Miguel, para o teu Ora Bolas, o tema continua eleições. O que é que vamos falar desta vez? Das legislativas, a novidade desta semana. E então, o que é que ganha o PSD, Miguel, com esta crise, nesta altura e um ano depois do governo tomar posse? Eu honestamente acho que ninguém ganha nada com isto. Ou seja, alguém pode achar que ganha, mas ninguém ganha com isto e, sobretudo, os portugueses não ganham nada com isto. E eu olho para esta situação, para a queda do governo, para o chumbo da moção de confiança, como uma crise política que decorre de uma polémica sem grande substância. Este é o meu ponto de vista. Acho que é uma situação. Que à partida, ou pelo menos ao que tudo indica, não toca em questões propriamente legais, pode sim tocar em questões éticas, às quais já assistimos a acontecerem com outros governos, com outros políticos. Isto não é nada de novo, também não acho que seja nada de muito preocupante, honestamente, porque se tivesse sido um fenómeno de favorecimento, agora a polémica andou muito em torno de uma espécie de especulação daquilo que poderia ou não vir a ser feito nesse sentido. De qualquer forma, não é isto que interessa, não é isto que interessa aos portugueses. Nós estamos a assistir a uma conjuntura internacional muito complicada com o fenómeno do Trump, até mesmo com a questão das tarifas que referiste, que a irem para a frente vão ter um impacto brutal nos nossos produtores. E as pessoas estão preocupadas a que a nível político se resolvam, primeiro que se discutam os problemas e depois que se arranjem soluções para os reais problemas das pessoas e que não façam da Assembleia da República um pantanal, porque
basicamente o debate político tem sido partidos a tirarem lá mãos aos outros. E agora irmos para eleições tem consequências e tem repercussões que são muito difíceis de medir, mas eu destaco duas consequências que, do meu ponto de vista, são realmente problemáticas. No caso, o maior atraso ainda na execução do PRR tem que estar concluído até ao final do próximo ano e que está mesmo muito atrasado e o atraso ainda se vai intensificar. E também, tinha aqui apontado, e está-me a falhar. Em segundo lugar, era a desvirtuação do debate político, que era aquilo que eu estava a dizer, e por último lugar, a desconfiança que se cria na instabilidade política em Portugal, porque isto depois afasta os investidores, afastamos o investimento direto estrangeiro, que é tão necessário em Portugal, porque somos um país que de facto tem um déficit a nível de capital e de rendimento, e estas questões acabam ou tornar as coisas, ou tornar o cenário ainda pior. De qualquer das formas, eu acredito que a Aliança Democrática e a Iniciativa Liberal vão ser reforçadas destas próximas eleições, porque, ao contrário daquilo que se quer vender muitas vezes, as pessoas não andam a dormir. E acho que há uma opinião generalizada que o governo, apesar das circunstâncias em que estava a governar, estava a fazer um bom trabalho. Portanto, acho que a consequência vai ser, de facto, um reforço tanto da Aliança Democrática como também da Iniciativa Liberal, que foi um partido que, a meu ver, foi o único partido que teve uma posição responsável naquele debate todo. E a sensação que eu tenho também, honestamente, e as sondagens também indicam que o Chega vai diminuir o número de deputados na Assembleia da República. E eu acredito, sobretudo, que seja pelo facto de muitas pessoas que não iam às urnas e que foram nas últimas eleições por acreditar que era um partido de alternativa, um partido antissistema e que por isso foram votar, que depois, na sequência de tantos escândalos que se sucederam e que foram noticiados dentro dos quadros do Chega, acabam também por descredibilizar o partido, descredibilizar até mesmo as instituições e descredibilizar a política em geral. Portanto, eu acho que a situação é indesejável, obviamente, mas acredito que no curso destas eleições, a Assembleia da República ganha uma configuração mais saudável, eu diria, e até quem sabe possa haver uma maioria à direita moderada que permita uma governação mais pacífica, mais subtil e que resolva efetivamente aquilo que são os problemas dos portugueses e que não andemos a fazer da política um reality show, porque não é esse o pressuposto. Muito bem, Adriana, achas que é a altura de começarmos a falar numa nova geringonça? Falar da esquerda? Não sei, acho que eu os resultados serão analisados no final, não é? É. Acho que estas eleições vão ser bastante imprevisíveis, porque vai depender do que é qual foi a ideia com que os portugueses ficaram de tudo isto, e isto acho que ainda ninguém percebeu ao certo qual foi o impacto, mesmo no Chega, qual foi o impacto dos últimos escândalos, o que é que o impacto do cenário lamentável do debate da moção de confiança. Acho que ainda é cedo para falar em coligações e geringonças e resultados eleitorais, porque acho que ainda ninguém sabe. As sondagens que fizeram foram sondagens feitas em cima do acontecimento, que também valem o que valem, mas no final veremos o que é que acontece. Mas pronto, as eleições nunca são, eu acho que nunca são más, acho que quando há- acho que o povo, acho que é bom haver eleições, não é? Era muito pior se não existissem eleições, Obviamente, Claro. apesar obviamente. de num bom ou mau momento, acho que as eleições nunca são aquilo que eu acho que ultimamente na comunicação social fala-se das eleições como se fossem a pior coisa do mundo. Acho que não é mau os portugueses serem chamados novamente a votar aquilo que pretendem para o país. Eu espero é que o debate seja feito de forma séria e sobre políticas e sobre o que é que correu mal e o que é que cada um propõe para se fazer nos próximos 4 anos, esperemos. Esperemos. Entretanto, estamos a chegar ao fim, vamos às sugestões culturais.
A Adriana, como é uma mulher da ciência, traz-nos um festival da ciência. Conta-nos lá que iniciativa é esta. Eu já falei aqui dele, mas volto a referir, porque acontece esta semana, 20 a 22 de março, é o Alto Minho Science Fest, em Arco de Valdevez, nas instalações do Centro de Ciência Viva dos Arcos. Vai ter sessões direcionadas de ciência dos vários tópicos científicos, da inteligência artificial, à robótica, e tem sessões específicas que forem ver o programa para meninos do primeiro ciclo, segundo e terceiro, ensino superior e secundário, para o público em geral. Portanto, eu acho que vale muito a pena estes 3 dias ir à Arco de Valdevez, conhecer um bocadinho sobre o que é que os cientistas portugueses andam a fazer. A muito Muito custo. bem, muito bem. Miguel, alguma sugestão cultural? Sim, para a sugestão cultural desta semana eu quero indicar a tertúlia Cuidar da Nossa Casa Comum, Ecologia e Sustentabilidade, que vai decorrer no próximo dia 20 de março, quinta-feira, às 18 horas, na Escola Superior de Saúde do IPVC. A sessão é promovida pelo Departamento Diocesano da Pastoral do Ensino Superior de Viana do Castelo, vai ser conduzida pelo Bispo de Viana do Castelo, D. João Labrador, e também pelo professor Ricardo Carbalhido, que é o coordenador científico do Geoparque Litoral de Viana do Castelo. A sessão vai consistir numa reflexão, por assim dizer, sobre os desafios que as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a escassez de água e a desertificação trazem para a humanidade. E trouxe, ou dou esta indicação porque acho que é um tema mesmo muito importante e pertinente, e porque, apesar de ser especialmente dirigida à comunidade académica, vai ser uma sessão que estará aberta a todo o público. Muito bem. Eu vou-vos deixar também com uma sugestão cultural. Mais uma vez, vamos até aos Arcos de Valdevez. Os arcos estão sempre em alta. Desta vez com os sons do Vez, que acabam agora, precisamente, no fim de semana de 22 e 23 de março. Vão terminar muito bem com os Mão Morta, e acho que será seguramente um concerto a não perder. Já agora eu queria dizer-vos que assisti no dia 15 de março ao concerto do Jorge Cruz. Não vou falar do Jorge Cruz porque toda a gente conhece, foi um concerto fantástico, mas vou-vos falar do jovem que fez a primeira parte. Chama-se Diogo Zambujo e é um cantautor a conhecer. Foi muito, muito, muito bom, foi uma grande surpresa, um jovem com muito talento. É filho do António Zambujo, o pai dele todos nós conhecemos, como ele disse, mas o filho, o Diogo, também vale a pena conhecer. E pronto, por hoje é tudo. Estamos em época de votos, não é? Já agora termino também deixando votos para uma boa semana para todos. Fiquem bem.